Então vamos começar pelo primeiro tema, a sala número 1, que é para a Catarina, sobre a transformação. Paulinha, certo? Certo. Olá, Catarina. É para ti. Então, assim, a finalidade da encarnação, não obstante possa ser a expiação ou a missão, também não será uma oportunidade de reeducação e ajustamento? A pergunta tem a resposta. Portanto, muito obrigada. Fizeram uma vida muito fácil. Quando dizemos que, tentando aqui buscar um contexto e complementar um bocadinho mais a pergunta, o objetivo da encarnação pode ser uma expiação ou pode ser uma missão. Mas, acima de tudo, a resposta que os espíritos dão a Kardec nessa pergunta. Então, sobre a finalidade da encarnação, voltando ao contexto. Os espíritos respondem a Kardec que a encarnação tem duas finalidades, ou ser uma missão ou ser uma expiação. Contudo, os espíritos esclarecem exatamente na mesma pergunta que o objetivo da encarnação é atingir a perfeição. Portanto, naturalmente, a encarnação implica sempre um melhoramento. Mesmo que seja Toquei o microfone, drop the mic. O sonho da minha vida. Vamos manter-nos sérios. Portanto, seja qual for a circunstância em que estejamos encarnados, há sempre um objetivo de nos melhorarmos. Naturalmente, quando vemos uma encarnação como Jesus, um espírito superior, um espírito perfeito, quando ele encarna, é 100% numa missão. O que é que um espírito perfeito tem para se melhorar? Então, temos aqui que entender que nós estamos num planeta de provas e expiações e, tirando essas encarnações excepcionais, como foi a de Jesus, todos nós, se não estivermos a expiar, estaremos certamente a aperfeiçoar-nos. Não sei se respondi à sala. Então passamos ao segundo tema, que é a segunda sala, que é o drama da pedofilia, que vai ser apresentado pelo José Manel. Sim, apresentada a questão. Ora bem, eu começo já por pedir desculpa às pessoas que estiveram na sala 2, porque fizemos muitas perguntas e só vamos fazer uma. Portanto, o critério de escolha da pergunta vai acabar por cair nas minhas mãos. E eu vou optar por fazer aquela que seria a terceira pergunta. Como pode alguém fazer um julgamento sobre a pedofilia, sobre o tema, sem o conhecimento da doutrina? Então, como é que ele vai fazer o julgamento sem conhecimento da doutrina? Vai julgar conforme aquilo que ele sabe. Ele não pode fazer um julgamento de um tema partindo de conhecimento que não tem. Então, o grande propósito do nosso trabalho foi precisamente trazer consciência para qual é a visão espírita que nos explica um caso de pedofilia e, de uma forma mais geral, também na narrativa do livro, algumas das alterações do comportamento em torno do sexo. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi precisamente trazer esse conhecimento. Agora, quem não o tem, nunca poderá julgar por ele. Vai julgar conforme aquilo que tem. Pode ser uma perspectiva mais profissional, se for esse o caso. Pode ser uma perspectiva mais leiga, se for alguém que não tem nenhum conhecimento da área da psicologia, da área de direito ou do trabalho de assistência social. Portanto, vai julgar conforme aquilo que tem. Sim. Que haverá necessariamente que haver diferenças entre um profissional que está a fazer um julgamento de uma situação destas, se ele tiver conhecimento espírita, embora podes-me responder também de imediato, que é, mas ele tem que julgar de acordo com a lei dos homens. E as leis dos homens estão parametrizadas e ainda não contemplam estas situações. Para a terceira sala, ali para o António Pinto, sobre a transformação, que vai responder a Catarina. O trabalho referiu em particular a transformação na Terra. E a questão é, como será o paralelo dessa transformação no mundo espiritual, se é que existe? Entendido, Catarina? O início do trabalho. O trabalho foi feito
a inspiração para o trabalho foi uma pagela, uma liçãozinha do Vinha de Luz. Tanto que é um livro que grande parte de nós tem, que usa Evangelho no Lar, que foi o meu caso, ou que às vezes precisa de uma palavra de incentivo e usa. E a primeira frase que está nessa mensagem é uma frase de Paulo aos Coríntios, que diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, eu parto do princípio que falhei redondamente com o meu objetivo da palestra, porque a palestra era justamente que a transformação é contínua. E a primeira frase da lição é justamente no que acontece no mundo espiritual. Ou seja, a nossa primeira chegada, a nossa primeira tarefa, assim que desencarnamos, é justamente esta de transformação e não propriamente aquele sono que nós ouvimos e que durante séculos foi entranhado em nós do descanso em paz. É mais trabalho em paz, porque vai ter muito trabalho pela frente. Esperemos que não tenha descanso, porque se vai ter descanso é porque a coisa correu muito mal. Então, há aqui, o objetivo é este. Falando num paralelo, falamos na transformação da Terra, na transformação que é um mundo espiritual. Continuamos a ter trabalho, continuamos a ter zonas de regeneração. Se nós partirmos enfermos, a porta de entrada e de saída vai ser igual. Portanto, se nós partirmos enfermos, o trabalho que vamos ter que continuar do outro lado vai ser adquirir saúde, primeiro a perispiritual, depois a mental, para angariarmos a material para continuarmos o trabalho. O objetivo era uma mensagem de, como comentávamos antes de subir aqui, de ânimo, de esperança. É um contínuo, ou seja, não termina aqui. Portanto, como é que devemos esperar? Exatamente como aqui. O trabalho continua. Portanto, conforme nós estivermos aqui, vai ser lá. É por isso que às vezes até ouvimos que muitos deles nem sequer se apercebem que já desencarnaram. Está igual. Não sei se respondi, senão já veremos. Senão o André ajuda. Acho que sim. Sala 4, Ana. Para o André, o drama da pedofilia. Obrigada. Então é assim. Perante este cenário real, primeiro ato, um filho rapaz, durante a sua infância, é violado pelo seu pai. Segundo ato, esse filho decide compreender o comportamento passado de seu pai porque acredita na sincera vontade de seu pai não voltar a repetir o ato hediondo. Terceiro ato, esse menino, agora homem e pai, precisa deixar os seus filhos, isto é um rascunho, perdi-me. Os seus filhos, a esse eu vou, obrigada, não sei, eu lá, a esse eu vou. A nossa pergunta é só uma. Esse filho, agora adulto e pai, sentir-se-á seguro para entregar os seus filhos a esse pai abusador no passado, mas agora, no presente, avô de seus filhos? Sim, eu não posso responder em causa alheia, não é? Portanto, exato, em torno de reflexão. É assim, a proposta da doutrina espírita, como a Catarina estava a dizer agora, é uma proposta sobretudo de renovação, uma proposta de esperança, uma proposta que nos faz não só querer, mas compreender que a modificação pessoal é possível e é uma realidade. De outra forma, nada faria sentido, não é? E então, partindo desse pressuposto, nós sabemos que um dos convites da doutrina espírita é nós, através do entendimento das nossas dificuldades e dos nossos conflitos e do trabalho pessoal que nós fazemos em nós próprios, perceber que ele é igualmente possível no outro. Okay? E então, não é colocar-nos num papel de superioridade porque fizemos a mudança, mas sim de reconhecer que nós próprios também sofremos, nós próprios também podemos mudar e então o outro tem as mesmas circunstâncias.
Aqui temos muitas condicionantes que nós não conhecemos, não sabemos. E, portanto, ou seja, o objetivo da nossa apresentação foi trazer esclarecimento sobre a vida espírita, sobre o tema, baseando-nos, como eu disse no fim, num caso em concreto e nas variáveis que nós conhecemos desse caso em concreto. Sendo que os casos, pela complexidade que nós vimos só desta situação, mostram-nos que há muita coisa que nós não conhecemos. E, portanto, mesmo conhecendo a doutrina espírita, nós não conseguimos olhar um caso e descortinar tudo aquilo que está para trás, a não ser que nos seja revelado. E, por isso, tendo em conta este enquadramento, nós temos que perceber que modificação é que houve no avô, neste caso. Posso só dizer uma coisa? Porque Sim. isso foi falado, mas eu não escrevi porque não houve tempo, mas eu tenho prazer em ter que dizer. Ok. Há aqui só mais um pormenor que não está escrito. É que este pai, no passado e agora avô, ele tinha um obsessor, ok? Isso, portanto, elaboramos assim a questão, e volta e meia ele ainda o abordava, assediando, digamos assim, espiritualmente, para voltar ao comportamento anterior. Pronto, agora o quarto lado está como Então, em relação a essas variáveis que incluíram agora, é o seguinte: quem de nós não tem ou não teve esse tipo de influência espiritual? E, portanto, não é por isso que nós não continuamos a trabalhar na nossa reforma íntima e não é por isso que nós não lidamos com a nossa vida diária. Essa é parte da dificuldade, porque ao fim e ao cabo o obsessor está aqui porque ele ainda se sente vitimado por aquela que foi a situação criada por nós no passado e acha-se no direito de vir buscar vingança. Mas temos de ter sempre em consideração que o obsessor, na maioria das vezes, foi primeiro alguém que sofreu às nossas mãos. Não é? E agora, identificando-nos aqui, neste caso, procura influenciar-nos. E ou seja, nós não paramos a nossa vida, por um lado, só porque percebemos que estamos a ser objeto de uma obsessão ou porque sabemos que há a possibilidade de termos débitos do passado. Então, a vida segue e é para isso que nós estamos reencarnados, se não ficarmos de lado de lá a resolver a chatice, só depois é que vínhamos. Portanto, olhando aqui a toda a circunstância, dar uma resposta específica, eu considero que não é possível porque depende de qual foi o processo do avô, depende da confiança que o filho tem no próprio pai, agora para lhe entregar os filhos, mas resumidamente, sem comprometer uma resposta, porque não é possível, ele sabe que o processo de reforma íntima é possível. Ele sabe que essa é parte do desafio. E então, aqui vamos responder olhando à forma como o filho olhará o pai. E neste caso, ele terá que ver se ele precisa de ajuda, porque pode precisar dessa ajuda, e se ele precisar, ele tem que ter a ajuda especializada. E ele já fez esse processo, se já recuperou, se agora vive como o Padre Mauro vivia, ainda um bocado atormentado com a vergonha, mas sabendo das dificuldades que ele tem, mas que já está muito mais estabelecido, já passou por esse processo, então ele terá que considerar que o pai está num processo de recuperação. Então, poder-lhe-á dar confiança no sentido de que todos nós tombamos, todos nós cometemos erros, e quem fez as neiras sabe o que é ter alguém que vê que nós estamos a tentar recompor-nos e que nos oferece a oportunidade de o fazer, ou então, se achar que ainda não pode ter essa confiança com o pai, agirá em conformidade. Por isso, resolver a situação não é possível, só o filho é que sabe o que é que sente e é que sabe as condicionantes para dar a resposta, mas daqui nós tiramos o quê? A questão do obsessor ou dos conflitos do passado. É uma situação transversal. Passamos por isso agora ou passamos por isso no passado, nas duas faces da moeda, e, portanto, todos nós somos convidados a, independentemente disso, fazer o nosso processo de transformação moral, sabendo que aquilo que a doutrina nos pede é para auxiliarmos o outro nesse processo, dentro das responsabilidades que ele pode receber. E, portanto, assim, ele teria que tomar a decisão que achasse melhor, mas aquilo que a doutrina espírita lhe dá é parte das ferramentas para analisar a situação e fazer um julgamento, não olhando só aquilo que o pai fez e aquilo que o pai diz, mas entendendo um panorama mais geral, no qual nós nos enquadramos não só nesta vida, mas numa extensão de vidas que ultrapassa esta. Voltando ao primeiro tema, a sala 5 tem uma questão a fazer através do Eugênio. Boa tarde, Catarina André, boa tarde a todos. O tema foi transformação.
Então gostávamos de ver melhor esclarecido alguns pontos que tu falaste. Sendo a transformação da vida o objetivo da encarnação, porque sim, nós vivemos para nos transformarmos, o período da crisálida, a própria vida em si traz o período da crisálida, qual a importância do momento da morte, já que esta morte é só um ponto na vida. Eu podia ter escolhido um tema mais fácil, não podia. É isso, não seria a mesma. Eu não teria estado no livro. Catarina, é o desafio. Falámos aqui muitas coisas, vamos ver se eu entendi a pergunta. Qual é a importância do momento da morte? A importância da morte. O que é que ela é para nós? É um regresso a casa. Vamos aqui lembrar, nós somos espíritos. Nós não somos o nosso corpo. Por muito que achemos e que tenhamos essa percepção enquanto encarnados, nós não somos o nosso corpo. Nós somos espíritos. Cada encarnação é uma oportunidade. Pegando aqui um bocadinho no tema do André, é um momento de confiança, de resolver arestas, de aperfeiçoar-nos e, como dizia também a questão 132 do Livro dos Espíritos, a resposta aliás, e também de tomarmos parte na obra de criação divina. O momento da morte é o momento da libertação. Nós temos um corpo, sendo ele parte da natureza material, que se degrada. Por muito que seja uma decepção, eu ainda ontem era aquela jovem com os balõezinhos, hoje eu olho para a minha cara, o que é que aconteceu? Aquilo foram o quê? 2 dias? Muito obrigada. Mas todos nós passamos por esta situação, todos nós passamos, independentemente da idade que nós tenhamos, nós apanhamos este susto de aquilo que está na nossa cabeça, o nosso corpo não reflete. Então o nosso corpo passa por um desgaste natural, que faz parte da matéria, e que chega a um limite pelas mais variadas circunstâncias, e temos que voltar à pátria e verificar o que fizemos, como estamos, o que precisamos, outra encarnação, em que circunstâncias, em que planeta, que preparações eu preciso para encarnar. Imaginem, um peixe seria impossível estar aqui neste auditório sem um aquário. Portanto, há esta preparação de que ambiente que precisamos estar, que corpo precisamos estar nesse ambiente. Então a morte podemos ver como 2 momentos. O da libertação, e todos nós passamos por essa experiência quando dormimos. É uma experiência de libertação. Portanto, lamento informar, para quem tem medo da morte, morremos todas as noites. Portanto, não é preciso ter medo. E eu não conheço ninguém que me diga que não gosta de dormir. Mentirosos, eu posso dizer já, eu adoro dormir. Nem sempre consigo. Que é outro problema, mas eu adoro dormir. É um momento de libertação. E a morte é isso, é um momento de libertação, de reencontro e de voltarmos para transformarmos e vermos, fazer um balanço do que foi a encarnação e voltar. Mas, acima de tudo, o momento da morte e a sua importância é de libertação e de regresso a casa. Acima de tudo, regresso a casa. Mas isto era outra palestra. Responder esta pergunta é outra palestra. Portanto, eu posso falar e vai continuar a faltar. Vou só me ausentar para buscar água e já volto a fazer de companhia. Agora não podes dizer mais nada, está bem? Então voltamos ao tema da transformação, em que é através da sala 7. Desculpe. 6, peço desculpa. Vamos ao drama da pedofilia novamente, que vai ser questionado pela
Isaura? Ai, não. Inaura? Ai, desculpa. Eu muito bem cheia. Boa tarde a todos. A nossa pergunta é: como o movimento espírita, como um todo, pode ajudar a desfazer o emaranhado dos processos obsessivos, dos desvios sexuais, como um todo, dentre eles a pedofilia? Excelente pergunta. Então, nós sabemos que a doutrina espírita, na sua natureza, desde os primeiros momentos, apresentou-se sempre como uma proposta esclarecedora. E então aquilo que o Espiritismo fez foi, basicamente, terminar com a morte, revelar-nos a natureza e a essência de quem nós somos, o nosso propósito, não só na presente existência que vivemos, mas sim como espíritos imortais. E essa proposta de esclarecimento é transversal a todos os temas que a doutrina espírita toca. Então, naturalmente, quando nós falamos dos desvios do comportamento sexual, nós estamos a falar aqui de uma necessidade de entendimento. Se estão recordados, eu falei que Manuel Filomeno de Miranda nos descreve que eminentes estudiosos da área da sexologia estão a reencarnar, começaram a reencarnar à época, para nos esclarecer sobre a função sexual. Além daquilo que a ciência material nos explica, e a ciência psicológica, que tem um grande valor, o Espiritismo vem ainda falar muito mais sobre o sexo e sobre a exploração da área sexual. E fala-nos não só do sexo como uma necessidade biológica ou como um comportamento biológico, mas integrado na realidade espiritual do ser, que se manifesta de forma diferente enquanto estamos sem corpo, naturalmente, mas que nós sabemos mobiliza forças específicas que são responsáveis por grande parte dos nossos trabalhos criativos, por grande parte dos nossos trabalhos de criação, de desenho, de arte. E, portanto, tudo isso é um potencial enorme, e Emmanuel fala disto com muita precisão e muito carinho, das potencialidades do sexo, nesse sentido de engrandecimento e de crescimento, é sim uma ferramenta fundamental do espírito para o seu desenvolvimento. E então, naturalmente, que aquilo que o movimento espírita poderá fazer para esclarecer sobre os desvios do comportamento sexual é aquilo que o movimento espírita poderá fazer para qualquer problema. É a divulgação, é o esclarecimento. Porque o interesse de Kardec nunca foi reunir seguidores. Foi sim exteriorizar o esclarecimento para aqueles que estivessem prontos a assimilar, para aqueles que estivessem confusos, para aqueles que estivessem necessitados, terem a oportunidade de serem esclarecidos, de perceberem, de entenderem e de se modificarem. Então, aquilo que a doutrina espírita, o movimento espírita pode fazer é chamar a atenção para a realidade de que o sexo não é o prazer e a sensação e aquele momento, muitas vezes fugaz, partilhado entre duas pessoas. Por outro lado, a responsabilidade do sexo está, em grande parte, no pré-requisito que nós temos, que é o comprometimento no plano espiritual. Não podemos viver a sexualidade, como não podemos viver uma série de outras circunstâncias, de forma leviana. Porquê? Porque não é aquele momento. Há um encadeamento psicológico, espiritual, que nos motiva a agir de determinada forma, que motiva o nosso comportamento seguinte, e isso acompanha-nos. Nós estamos a traçar um encadeamento de elos em todas as ações que nós fazemos, que se repercutem, porque nós vivemos emaranhados no princípio universal, no fluido universal, que basicamente se manifesta em fluxos e refluxos de pensamentos e de emissões uns para com os outros. E então essa psicosfera que nós habitamos, quando está alinhada com o comportamento em desalinho com a ética, com o belo, como diz Joana e como diz Dr. Bezerra Menezes, não, Manuel Filomeno de Miranda, isso chama-nos a atenção para que esse comportamento reflete e é assimilado. E então não somos só nós, somos nós e o outro. É uma questão de respeito, é uma questão de intimidade que vai muito mais além da intimidade física, uma intimidade emocional, uma intimidade espiritual, porque há esse compromisso feito. Então não podemos utilizar o outro como ferramenta para atingir um fim, que é o prazer imediato.
Joana de Ângeles explica-nos muito bem que quando nós entramos nesse tipo de comportamento, nós rapidamente percebemos que antigamente o encontro fugaz era aquilo que eu achava que precisava. De repente isso já não é. Então eu tenho que avançar mais um pouco no meu comportamento. E de repente isso já não chega. E eu tenho que avançar mais um pouco e já não chega. Até que o indivíduo começa a escalar. E nós vemos na Cidade Perversa aquilo que acontece, onde temos exibições, onde nos narram que no bordel da Madame X tinham relações sexuais com animais, seres humanos imitando os animais. Portanto, pode escalar a pontos inimagináveis. E o indivíduo, inevitavelmente, chega ao ponto em que percebe, por muito mais que eu estenda a minha imaginação à procura de algo, não é aqui que eu vou encontrar. E é aí que ele percebe, ok, a minha vida tem que ser diferente. Claro que aqui estamos a falar de um nível de perturbação muito grande, porque esses comportamentos não vêm sem um retorno. Então, o esclarecimento é necessário, a responsabilidade é necessária, desde muito cedo, ensinar aos nossos jovens que aquilo que é mostrado nas redes sociais, aquilo que é mostrado no cinema, aquilo que é falado de forma leviana, não traduz a realidade. Que há uma responsabilidade, que há uma necessidade de respeito pelo outro, quanto para nós próprios. E, portanto, sem me alongar muito mais, dizer apenas que o papel do movimento espírita é sempre um papel de esclarecimento e do comportamento que valida esse esclarecimento que tentamos transmitir. E procurar, acima de tudo, consciencializar, empoderar o próprio indivíduo para, tendo essa literacia, esse conhecimento, poder tomar as decisões corretas. E então, assim, quanto mais nós conseguimos não punir, dizer que este tipo de comportamento que é errado, que não se pode fazer, porque isto, aquilo, pelo outro. Não vamos voltar à estratégia dos tempos medievais. Vamos sim educar. Perceber o nível de entendimento da pessoa. Porque podemos estar a falar com alguém que não tem capacidade para entender algumas destas coisas que eu aqui falei, como, por exemplo, aquilo que se passa na Cidade Perversa. Não tem. Então não vamos pegar por aí porque não faz sentido. Vamos aos poucos. Então, para o nível de entendimento, esclarecer, motivar sempre à tomada de decisão mais ética, ao comportamento alinhado com a filosofia espírita cristã. Lembrando que o nosso propósito é um propósito de amor, é um propósito de fraternidade, de engrandecimento, de crescimento e nunca de sacrifício em prol dos gozos. E, portanto, fazendo o nosso papel para divulgar, como nós também, como o Francisco de Assis dizia, divulgar e, se fosse preciso, usar palavras, então primeiro divulgamos o nosso comportamento, se for preciso, falamos com o objetivo sempre de esclarecer. Sala 7, pergunta feita através da Ana Domingos ao tema da Catarina. Olá, Catarina. Vamos ser médicos na pergunta também. Porque a transformação do ser humano, na maioria das vezes, é dolorosa. Porquê que a transformação é dolorosa? Depende muito de cada um de nós. Não há, como disse durante a palestra, não há aqui ninguém que esteja exatamente no mesmo ponto de entendimento. Portanto, somos todos diferentes. Eu vou dar agora um exemplo do corpo físico. Se houvesse aqui uma máquina que conseguisse impingir um pontapé com a mesma força a mim e ao André, nós íamos ter reações diferentes, porque temos corpos diferentes, temos resistência à dor diferente, temos entendimentos diferentes. Portanto, porquê é que a transformação é dolorosa? A transformação é tão mais dolorosa quanto a nossa teimosia em seguir Jesus. Para usar um dos slides finais da palestra em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais nós resistimos, quanto maior é a nossa teimosia, a nossa percepção. Falava ontem com uma amiga sobre as decepções da vida. Porquê que temos decepções? Então, a pergunta era porquê que a transformação é dolorosa. Eu vou dar outro exemplo, que é porquê que nós temos decepções. Muitas vezes porque nós temos expectativas irrealistas. Porque nós queremos a vida de uma maneira
E a vida é como é. A vida não nos pergunta, não nos pede licença. A vida acontece, independentemente dos nossos sonhos ou das nossas fantasias. E é tão mais doloroso quanto mais distante está a nossa percepção da realidade e a nossa percepção daquilo que são os ensinamentos de Jesus. Eu ouvia muito emocionada as palavras do nosso companheiro na abertura, o Zé Augusto, e ouvia realmente emocionada, porque todos nós passamos uns apertões na vida, todos nós. Temos assim uns momentos de pum, acorda, estás vivo. Todos nós apanhamos uns apertões. Nós temos duas possibilidades. A dor do apertão vai lá estar. Agora temos a possibilidade de, ok, tive este apertão, o que é que eu vou fazer com ele? Ou então a possibilidade do coitadinho de mim, que tive um apertão, que a minha vida não vai ser aquilo que eu estava à espera, vou ficar no casulinho como a lagarta e chorar um bocadinho e esperar que passe. A transformação é necessária. Ninguém disse que o processo da lagarta na crisálida não tinha dor. Há, de facto, as dores do crescimento, que são estas dores de entendermos que quão longe, a dor no fundo é uma fita métrica do quão longe nós estamos da nossa proximidade com Deus. Cabe-nos a nós tornar essa dor mais leve e aceitar a transformação com maior naturalidade. E acho que é esse o papel da doutrina espírita. É justamente servir de bálsamo de que isto passa. Não sei se respondo. Estou sempre na dúvida. O André é muito mais confiante. Eu é que tenho que aprender umas coisas com o André. Respondeste. Então agora vamos para a sala 8. Voltamos ao André. Está bem? Estou há pouco tempo na doutrina espírita, portanto estou a dar os primeiros passos. Conheço um caso de um pai que abusou sexualmente dos filhos. O que posso fazer para ajudar ambos? Não vou dizer vítima e algoz, porque nós já sabemos que... Não é? O que se pode fazer, então? Obrigada. Então, a questão é muito delicada e, mais uma vez, estas questões tão específicas, em casos tão pormenorizados, é imprudente. Portanto, se eu dizia antes que era imprudente nós fazermos julgamentos e determinações com base no conhecimento muito superficial destes casos, é igualmente imprudente agora estarmos a dizer o que é que alguém há de fazer ou não há de fazer. Até porque Kardec, a certa altura, perguntou isso aos espíritos, porque é que vocês não vêm cá mostrar tudo e tal, e o assunto fica arrumado? E ele disse, vocês têm que fazer a vossa parte. Então, a doutrina espírita não nos diz o que fazer. Dá-nos as diretrizes para que nós possamos refletir com confiança nesses conhecimentos e tomar as decisões mais acertadas. Esse é o ponto geral. Com relação à situação em concreto, mais uma vez, temos aqui coisas que temos que ponderar, que é a pessoa que pergunta como é que pode ajudar. Que capacidade é que ela tem para ajudar? Primeiro ponto. Quem é? É preciso saber que conhecimento é que tem. Se é só um conhecido da família, se é uma pessoa íntima, se tem algum tipo de conhecimento mais específico que possa ser útil ou não. Que capacidade é que tem para lidar emocionalmente com a gestão dessa situação? É muito importante. Nós não podemos ir tentar ajudar o outro perturbando-nos a nós, porque estamos simplesmente a tentar fazer mais do que aquilo que nós podemos fazer. Então, temos de ter esse bom senso e essa coerência de perceber até onde é que eu tenho capacidade de ir neste assunto. E depois, acima disso, há outra coisa muito importante, que é natural nós termos tendência muitas vezes a querer ir no sentido oposto, mas é uma realidade da vida. Nós não conseguimos modificar as circunstâncias do outro. Nós não conseguimos modificar o comportamento do outro. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso ou não fazer para ajudar dificilmente irá resolver a situação, dificilmente irá produzir alguma coisa que seja realmente definitiva quando
o drama é tão complexo quanto este. Então temos de perceber que não vamos ser nós a resolver a situação. Posto isto, então, uma perspectiva é envolver as entidades que têm que ser envolvidas, é o nosso papel, conhecendo a situação, num papel cívico, cumprimos com o nosso papel cívico. O nosso papel como, portanto, estamos a falar de alguém que é recente na Casa Espírita, portanto não estará a fazer trabalhos muito específicos e, portanto, neste caso também não terá o conhecimento da doutrina espírita provavelmente suficiente para conseguir dar um esclarecimento muito mais amplo. Porque eu lembro-me que nós comentávamos qualquer coisa lá fora em que falaram comigo e falaram numa situação de como é que nós diríamos, por exemplo, a uma criança que ela, sendo vítima, estaria a receber aquilo que semeou, não é? Pronto, naturalmente nós não vamos dizer a uma criança que foi abusada que ela está a colher aquilo que semeou. Nós não diríamos isso. Aliás, isso nem é uma boa estratégia para dizer a ninguém, em circunstância alguma, ok? Porque a pessoa, quando fala connosco, o nosso papel é sempre um papel fraterno, de esclarecimento, de acompanhamento e de auxílio. Então, eu dizer que estás a receber aquilo que semeaste não a ajuda propriamente. Numa fase em que ela já tenha entendido, já tenha tido a validação, já tenha tido o apoio, já esteja a ser acompanhada e nós vamos esclarecer aquilo que se passa, há uma realidade, potencialmente terá que lhe ser dita, dependendo das circunstâncias. E aí ela poderá saber que está num processo e que, mesmo não conhecendo as especificidades do caso, nós sabemos que a lei de causa e efeito determina que nada nos aconteça sem ser em prol do nosso crescimento. Lá está a passagem de lagarta a borboletinha, não é? Está inerente a isso. Agora, nós não vamos dizer a alguém assim, sobretudo a uma criança. E então, neste caso, nós também temos que perceber o que é que temos capacidade para dizer também dentro da doutrina espírita. O ideal é sempre remeter a pessoa, no caso, porque estamos a falar dentro do espiritismo, remeter a pessoa para o acompanhamento dentro de uma casa. Para que, dentro do âmbito da doutrina espírita, não estamos a competir com a psicologia, com as legalidades. Não, estamos a falar em paralelo, a doutrina espírita assume o seu papel na situação e ela aí pode haver um esclarecimento, pode haver os diferentes trabalhos, que depois lá dentro da casa a pessoa terá que ser canalizada conforme a situação, onde a situação será explorada, ela receberá acompanhamento, receberá esclarecimento, receberá a possibilidade de, como qualquer pessoa com algum tipo de problema, ser assistida. Mas isto num ponto diferente, porque agora temos um caso, digamos, fresco, não é? Algo que aconteceu, não é a Casa Espírita que vai resolver essa situação. Nós aí temos que ter consciência das circunstâncias e, portanto, não nos é possível, mais uma vez, resolver a situação específica, porque nem temos dados para isso, nem somos as pessoas competentes para fazer isso, nem surtiria algum efeito nós estarmos aqui a dizer, não é, do conforto desta cadeira, do alto deste palco, dizer o que é que tem que acontecer ou não tem que acontecer. A circunstância é muito complexa, é muito delicada, mas, ao mesmo tempo, este tipo de questões são importantes, porque nós não podemos correr o risco de ir à Casa Espírita, de ouvir uma palestra, de ler um livro e simplificar situações tão difíceis a coisas de sim, não, direita ou esquerda. Okay? E parte do nosso amadurecimento também, quando entramos na doutrina espírita, isto é um processo natural, todos aqueles que começamos na realidade, a aprender qualquer coisa, não é? Mas na doutrina espírita começamos e achamos que estamos a aprender imenso, que sabemos tudo, que afinal tudo faz sentido e agora tudo é esclarecedor, e à medida que nos vamos adentrando percebemos aquelas nuances todas, à medida que contactamos com as pessoas que estão em dificuldade, percebemos ainda mais nuances quando estamos a apresentar uma palestra, no atendimento, percebemos as circunstâncias pessoais de cada pessoa e nós vemos, afinal, eu não sei isto tão bem como sabia, não é? E então, isso mostra-nos que, lá está, a doutrina espírita esclarece para o indivíduo refletir. Posso dar como exemplo aquilo que aconteceu no caso do Mauro, portanto, não é uma solução para o caso, não é proposta de solução nenhuma, é uma exposição daquilo que aconteceu e que é narrado no livro. E o que aconteceu foi que, no momento em que eu narrei, em que o Mauro é cumprimentado pela criança, ele depois leva-a para uma sala que estava fechada e tinha intenções de abusar dela. Nesse momento, a espiritualidade superior que o estava a acompanhar, percebendo-se da situação, conseguiu chamar a atenção da diretora da escola
e ela achou estranho a sala estar fechada, as cortinas fechadas, e então entrou lá dentro e viu a situação. Ainda nada tinha acontecido. Portanto, convém também realçar, não tinha acontecido nada. E ela imediatamente tira a criança, expulsa a Mauro da escola e fica com um grande conflito para resolver. Diz alguém, não diz, o que é que ela faz, o que é que ela não faz, será que ela interpretou mal, porque ao fim e ao cabo ele estava só lá numa atitude carinhosa com a criança, ela não viu nada, não aconteceu nada de estranho. E o que acontece é que ela, durante o sono, a equipa espiritual que estava a acompanhar o caso esclarece-a, conversam com ela, e ela recebe a intuição de ir falar com o bispo. E, portanto, ela vai falar com o bispo, depois ela conta ao marido, ela e o marido vão falar com o bispo, e a situação é resolvida na seguinte perspectiva. Naquela criança não tinha acontecido nada. Escalar este assunto para uma apresentação pública de um abuso naquela escola seria expor a criança, primeiro de tudo, a um nível de complexidade que ela não sofreu e que ela não entendeu. Por outro lado, iria gerar todo um burburinho à volta que, naquele caso específico, de acordo com a informação que a espiritualidade estava a acompanhar aquele caso tinha, não era aquilo que era mais benéfico. E, portanto, foi então gerida a situação, o bispo afastou o padre Mauro, enviou-o para uma clínica onde ele foi reabilitado. Durante o sono houve um trabalho espiritual imenso para gerir essa e outras situações que estavam à volta do caso, e eventualmente ele faz a reabilitação, aceita, e nós 30 anos depois sabemos o que é que se passou. Esta foi uma situação específica em que não se falou. Nós sabemos que há casos, neste caso mais conhecido na Igreja, mas há muitos outros casos fora, em que os padres simplesmente são movidos, têm períodos de baixa e são movidos de região em região, que é totalmente diferente daquilo que nós vemos aqui. Isto para dizer que as circunstâncias particulares, a forma como cada caso leva o seu rumo é muito difícil. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que tomar a melhor decisão a nosso encargo. Que é o quê? Primeiro temos o nosso dever cívico, que é sempre balizado pelo nosso dever moral. E se temos ali alguém em necessidade de ajuda, então nós temos que o fazer. É a mesma coisa no caso de violência doméstica, é a mesma coisa com um assalto, é a mesma coisa que uma agressão na rua, é a mesma coisa que qualquer outra circunstância em que alguém precise de ajuda. Nós temos um dever cívico, porque a situação está fora das nossas mãos e fora da nossa competência. Depois de tudo isso, se houver a oportunidade, a circunstância da casa espírita ser convidada a receber, ou seja, a pessoa vai à casa espírita, quer ter esclarecimento, quer ter algum auxílio, é isso que a doutrina espírita faz. A casa espírita não funciona só para os casos pequeninos em que as coisas são desacatos da vida, não é? Nós vemos que havia toda uma instituição espiritual a gerir isto dos dois planos. E, portanto, não vamos dar uma resposta específica, porque não a podemos, mas deixamos aqui este esclarecimento para que possam refletir sobre o assunto. Olá, Catarina. Dada a situação do conflito atual Palestina-Israel, um espírito que tenha nascido judeu ou que tenha a primeira memória essa encarnação, será que poderá recusar-se a nascer palestiniano e inclusive provocar perante essa possibilidade, o aborto perante essa possibilidade? Esta pergunta é um bocadinho ainda mais sensível porque eu tenho amigos de ambos os lados da barricada. Portanto, acho... mas ainda bem que isto veio por uma coisa. Qual foi o objetivo de trazer esta palestra a um objetivo destes? Nós, nos últimos anos, temos vivido um momento único na história. Que foi, passámos por uma pandemia, temos uma guerra às portas da Europa que já não tínhamos há muito tempo. Aquelas pessoas privilegiadas que têm um passaporte ou um cartão de cidadania europeia, estamos com uma guerra às portas da Europa na Ucrânia e agora há um reascender do conflito palestino-israelita.
E a pergunta era sobre, com base neste conflito, se as pessoas podiam, ou seja, temos uns a matarem-se aos outros, pondo isto agora em termos mais ligeiros, e eles vão ter que voltar. Isto acontece Palestina, Israel, acontece Ucrânia, Rússia, aliás, com as 1000 guerras que a Rússia tem feito ultimamente. Também me diz muito particularmente o que aconteceu na Síria. Temos uma questão de racismo, temos tudo o que são crimes de ódio. O que é que acontece? Nós temos necessidade de transformação. E a necessidade de transformação, e aqui vamos buscar as dores. Quando nós somos profundamente materialistas e a guerra é uma barbaridade, obviamente nós temos no livro dos Espíritos um capítulo dedicado somente à lei da destruição e porque é que ainda há guerra, ou porque é que ainda há destruição, mas não é possível que nenhum de nós concorde com uma guerra. Falo naturalmente do ponto de vista espírita, já nem vou falar do ponto de vista pessoal, a Catarina cívica, que cada vez que ouve isto salta-me a tampa e depois tenho que ir buscar a doutrina espírita. Ser português, espanhol, também foi um conflito que nós tivemos há muito tempo, felizmente. Temos as fronteiras mais antigas do mundo, acho que são ou das mais antigas do mundo. Ser português, ser espanhol, ser francês, alemão, sueco, nigeriano, brasileiro, são questões da materialidade. Qualquer um de nós que já teve a oportunidade de viajar, as fronteiras são uma convenção humana. Fomos nós que as inventamos. Naturalmente, os nossos corpos são diferentes. Porque quem vive num clima muito frio não está exposto ao sol, não precisa ter uma pele tão escura, contrariamente quem vive num clima muito quente. Mas isso são diferenças físicas, são adaptações do nosso corpo à zona onde nós vivemos. As fronteiras não existem, nós somos espíritos, filhos de um único Pai, filhos de Deus, e temos que nos entender. Se eu vou atacar a casa espírita do André, porque eu não concordo, porque eles são todos maus, eles são os maus, vamos dar cabo deles, vai ter que haver um momento de despertar. Todas estas pessoas metidas neste conflito vão ter que despertar, cedo ou tarde, e entenderem que não há fronteira, não há nacionalidade, são convenções humanas. Quanto maior o ódio, maior o trabalho de transformação que vai ter que haver. Portanto, naturalmente, em muitas dessas encarnações, no conflito este é um conflito já infelizmente muito antigo, uns são convidados a nascer no lugar do outro. Da mesma forma que não será muito difícil encontrar relatos de pessoas extremamente racistas, nomeadamente contra as pessoas de tez negra, que são obrigados a encarnar com a tez negra. Para sofrer. E depois vemos justamente muitos ativistas. Portanto, muitas vezes não é uma questão de opção, é uma questão de convite. A espiritualidade superior trabalha e diz: amigo, não resolveste até agora. Vais ter que resolver, quer queira, quer não. Na questão do aborto, do querer abortar, isto são questões muito delicadas. Nós temos inimigos, não é preciso um conflito armado para isto. Nós temos vários relatos na literatura espírita de inimigos que são obrigados, aliás, como o relato que o André trouxe, de pessoas que são obrigadas a encarnar como pai e mãe, ou pai e filho, para se entenderem finalmente. E não é por se abortar um filho numa encarnação que ele não venha na outra. Porque depois há aquela gravidez precoce, aquela gravidez que já nem estava a contar,
aquele filho adotivo que nos deixam à porta e a gente não sabe muito bem e que vai ter que o levar. E muitas vezes, isto era outra palestra, mais uma vez, as questões foram todas muito fáceis, muito fáceis. Muito fáceis. Isto são coisas, independentemente de se é o conflito na Palestina, na Ucrânia, no Iémen, na Birmânia, estou-me a tentar, temos 20 guerras ativas neste momento no mundo. Século XXI estamos no top. Caso ninguém tenha dado conta, estamos mesmo estamos bem. Mas sem ir longe, nós não precisamos ir muito longe. Eu acho que todos nós, se procurarmos, nós temos companheiros que vivem dramas terríveis com os filhos ou com os próprios pais, de não se entenderem com os pais, de haver uma animosidade que vem da barriga, que é uma coisa incrível. E que muitas vezes isso requer uma coragem imensa, porque a maternidade, infelizmente, está muito fantasiada e romantizada. De muitas mulheres, muitas vezes, afirmarem que têm dúvidas da gravidez e de se sentirem mal, e de se sentirem incomodadas, e de não gostarem da criança, e da criança nascer e não sentirem nada por aquela criança. Isto são coisas que nós temos que trazer com imenso carinho. Porque nós não sabemos em que encarnação e em que guerra e em que conflito, e pode nem sequer ter sido um conflito armado, de uma guerra armada, mas de guerras de vizinhos, de coisinhas, enfim. Isso acontece, tentando responder aqui outra vez à questão. A encarnação é justamente essa oportunidade de transformação e é também por causa disso que encarnamos de acordo com uma lei do esquecimento. Porque se caíssem agora as máscaras das nossas encarnações atuais e nós olhássemos uns para os outros como as verdadeiras pérolas que nós somos, os verdadeiros diamantes brutos que somos, brutos, muito brutos, puf! Íamos assim todos a correr. E isso faz parte, isso explicando também um bocadinho agora virando a questão ao contrário daquilo que foi a palestra, do porquê que encarnamos. Encarnamos justamente para termos essa oportunidade de nos transformarmos e aliviar um bocadinho muitas vezes estas animosidades, como situações como aquela que o André trouxe na palestra dele, sem precisar irmos aos cenários extremos e tristíssimos, como os cenários de guerra. Está bem? Através do António Fernandes, sala 10. Eu queria que ele perguntasse, sabes? Sei que era bom. Mas algumas tu já foste respondendo de uma forma ou de outra e não vale a pena de insistir nos mesmos temas. Por isso vamos ficar por esta, que também esta é fácil. Vítima e algoz têm que necessariamente reencarnar juntos? Nós sabemos que muitas vezes vítima e algoz reencarnam juntos. Agora, se têm que reencarnar sempre juntos? Não, muitas vezes às vezes acompanham-se um no plano espiritual, outro cá. As dinâmicas reencarnatórias são muito variáveis, então se têm que reencarnar sempre juntos? Não. Caso reencarnem, é uma boa oportunidade. É uma oportunidade difícil, mas mas não é nada mais do que isso. Lei de causa e efeito, convida-os ao convívio um com o outro, de uma forma ou de outra, neste momento em que estão ambos reencarnados ou não. Podem ser, estamos a falar aqui de pais, filhos, estamos a falar de irmãos, estamos a falar de casais, portanto, muitas dinâmicas possíveis, mas não é obrigatório que eles reencarnem sempre no mesmo tempo, os dois juntos. Então voltamos à Catarina, através da Laurinda. Boa
Boa tarde a todos. A dada altura, no trabalho que a Catarina apresenta, coloca a seguinte questão: por que os espíritas não receiam a morte? E nós contrapomos com esta questão: que explicação daria a um espírita estudioso que ainda tem medo da morte? Porquê? Ou seja, os espíritas não deviam recear a morte. E isso foi um ponto pertinente, porque há espíritas que receiam a morte. Aliás, no intervalo nós gracejávamos de um companheiro nosso que é espírita e tem medo de espíritos. Porquê que isto acontece? Por duas razões. Podem ser reminiscências de experiência transata, ou seja, que tenha ficado ali aquilo que nós atualmente chamamos de trauma, de alguma experiência menos feliz, porque nós já desencarnamos. Bom, nós já desencarnamos muitas vezes, ou melhor, nós já encarnamos muitas vezes, nós somos espíritos. Nós já encarnamos muitas vezes e, por consequência, já tivemos que desencarnar várias vezes. Portanto, a morte não é algo que nos é novo. Quando um espírita que tem acesso à literatura que nós temos continua a ter receio da morte, primeiro, deixem-me dar os parabéns por ter essa frontalidade de assumi-lo. Isto pode acontecer: reminiscências de alguma lembrança, de alguma desencarnação, de algum regresso a casa menos feliz. Outro, que pode estar relacionado com este ou não, chama-se responsabilidade. De muita encarnação que a pessoa pode ter tido, que por alguma razão não aproveitou ou não levou ao porto que deveria ter levado, ou que preguiçou, vou usar isto aqui um termo um bocadinho mais leve, e agora, munido deste conhecimento, tem a responsabilidade de que terá que prestar contas à sua consciência do que está a fazer agora com a encarnação, e se foi bem sucedido ou não. Quando uma pessoa diz que tem medo, nem sempre há uma diferença entre o medo e a fobia. Nós temos, por questões de sobrevivência, o medo do desconhecido, já está com o microfone na mão, já vai me cortar o pio. Quando é nós temos medos que nós conseguimos explicar, medo de uma situação nova, o medo de falar em público, ou seja, nós conseguimos explicar porque é que eu tenho medo de falar em público. Tenho medo de dizer um disparate, que as pessoas me achem ridícula, de estar com uma alface num dente, enfim, de dar uma orientação que seja menos... Quando não conseguimos explicar, é porque há história por trás. Quando há uma fobia, ou seja, se eu nunca fui mordida por uma aranha, nunca tive nenhum episódio com uma aranha, porquê que eu tenho medo de aranhas? Porquê é que só uma imagem na televisão de uma aranha eu desato a fugir? É geralmente porque temos uma história por trás que estará um bocadinho mais esquecida por resolver. Não tenho uma resposta para enfrentar esse medo que não seja continuar o esclarecimento, continuar a estudar, aceitar que há esse medo, não há problema nenhum em aceitá-lo, continuar o estudo, porque quanto mais informação temos, mais preparados estamos, menos medo temos do desconhecido. E se calhar uma coisa que nós temos nos esquecido de falar até agora, que é uma ferramenta poderosíssima que se chama prece. Prece. Para trabalharmos este medo, para pedirmos auxílio, para termos mais energia, para que as coisas possam fluir. Então vamos agora para o André, que também é o último, o Pedro Ribeiro. Tem uma questão. Tendo em conta o teu tema, a nossa sala elaborou a seguinte questão: qual deveria ser a postura da justiça terrena perante os crimes de pedofilia? Sim, de acordo com o meu tema não tocou nesse ponto precisamente porque é uma competência que nós não podemos opinar, não é? Estamos aqui a falar de uma análise do nosso sistema legal
e de uma análise da sua tomada de decisão e dos casos pré-existentes neste tipo de situações da pedofilia. Estamos a falar aqui de uma reforma, basicamente uma proposta da reforma da tomada de decisão e da condução do nosso sistema judicial. E, portanto, não é esse o propósito das nossas jornadas, nem temos uma visão espírita específica sobre isso, não é? Aquilo que nós sabemos, para não deixar o assunto totalmente sem resposta, é que, na medida em que o homem vai desenvolvendo o seu entendimento, na medida em que a realidade que nos é esclarecida e trazida pela doutrina espírita se globaliza, aos poucos nós vamos encontrar pontes entre aquilo que é a realidade da vida espiritual, como a Catarina disse muitas vezes, a nossa vida real, e o nosso momento reencarnatório. Então, naturalmente, na medida em que essa barreira vai sendo diluída pela diminuição da ignorância do ser humano, nós vamos tendo uma maior afinidade entre as leis morais e as leis terrenas. Nós sabemos, por exemplo, que temos o Haroldo Dutra Dias, juiz, que está, portanto, juiz, não é? E é espírita, divulgador muito presente na doutrina espírita. Sabemos que existe um pouco por toda a parte espíritas plantados, vamos dizer assim, existentes nos mais diferentes cargos. E ao pouco eles também vão fazendo o seu trabalho de contribuição para que estas barreiras se vão diluindo. E por isso, na medida em que a humanidade como um todo vá avançando, nós vamos conseguir entender que há coisas que a lei humana permite, que a lei moral não permite e que se calhar a vida nos fala um bocadinho mais do que aquilo que nós queremos definir como legal ou ilegal, muitas vezes de forma assim um bocadinho com muitas zonas cinzentas. E vamos afinizando isso. No caso da pedofilia, não podemos dar uma forma como é que eles vão decidir, porque eles estão, primeiro, porque não têm conhecimento dessa área, e segundo, porque eles estão a decidir com base em uma longa história e uma longa especificidade nessa área, e por outro lado porque o nosso papel não é, o papel do espiritismo não é dizer à instituição A, B ou C como é que há de gerir, mas sim mudar o indivíduo, e o indivíduo mudado irá promover a mudança das instituições, porque as instituições são os indivíduos. Então é esperar que todos nós façamos o nosso trabalho, não é? De sair da crisálida, quando formos todos borboletinhas lindas e andarmos para aí a flutuar já livres de toda esta bagagem, nós vamos ver que as coisas vão ser diferentes. E aí a doutrina espírita irá informar todos esses assuntos e nós veremos uma realidade diferente.